um médico veterinário de excelência que ensina todo mundo no Brasil inteiro e no exterior, com certeza uma referência. E hoje, com uma super palestra com a gente, vai falar sobre Pseudomonas, Escherichia coli ou José Maria. Essa é a melhor, essa eu tenho certeza que a gente vai se divertir aqui hoje, pelo menos. Se não tiver, além do show de aula, vai ser um grande divertimento de aprendizado, né? Além disso, galera, por favor, não deixem de compartilhar, curtir a live ali no coraçãozinho, bastante coraçãozinho. Convidem seus amigos, seus colegas de trabalho, que eu acho que o mais importante é a gente estar fazendo essa divulgação, essa comunicação e aprendendo, né? Porque não é sempre que a gente tem pessoas tão gabaritadas e transmitindo conhecimento e querendo dispostas a ensinar e ajudar a gente aí no nosso dia a dia. Enfim, doutor Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Tenho certeza que hoje nós vamos ter um momento muito especial. Seja bem-vindo, doutor Rabelo. Muito obrigado, querida Helena, Douglas, o pessoal todo do VTEX, muito carinho por vocês e obrigado pelo convite. A gente tinha um plano diferente, né? Um plano presencial para Curitiba, que foi em maio, né? E eu não esqueço que no início de março a gente ainda falou assim, vai dar, nós vamos para lá de qualquer jeito. Mal sabíamos como é que a gente já está em maio, né? Mas deu para transferir para hoje. Com certeza a gente vai fazer nosso presencial em breve. Não, esse presencial vai ter, não tenha dúvida. É só mais sair breve possível. E eu tenho certeza que um monte de gente vai vir hoje só para saber quem é José Maria. Então eu vou deixar para o final, porque se eu falar agora, aí vai perder a graça. Mas José Maria, só para adiantar, é uma bactéria nova, uma bactéria multiresistente, né? Nada resolve para ela, então a gente está aqui para discutir isso. A ideia, inclusive, como vocês vinham tendo, né, grandes aulas aí nas últimas semanas, com formatão de palestra, eu falei, vamos fazer um bate-papo, acho que vai ser mais legal, e se precisar a gente põe uns slides na tela e também vamos trabalhar com as perguntas, né, que vierem. Não, vamos começar hoje, vai ser um pouco diferente, vai ser meio bate-papo, né? Bora embora. Então já me fala o seguinte, precisa fazer cultura antibiograma ou é besteira? Assim, a gente está aqui só para inventar ou cultura antibiograma é necessário, é uma coisa importante? Aquela história, né? O pessoal está pensando assim, poxa, está fazendo live para o laboratório, vai vender cultura, né? Óbvio, né, meu amigo? Óbvio. O que você está achando que a gente está fazendo aqui? É claro que eu quero vender cultura. O dinheiro não vem para o meu bolso, vai para o VTEX, mas tem que fazer, óbvio. A gente se envolve tanto, né? Eu falo que a gente se apaixona por alguns temas e a gente está tendo que reaprender ou até aprender de novo, se eu for me lembrar da graduação que eu tive. Eu acho que eu fiz microbiologia em 1994. Então, não que as bactérias tenham mudado tanto de lá para cá, mas elas ganharam muito sobrenome. Eu tenho certeza que aquela Escherichia coli que eu aprendi em 94 não é a mesma de hoje, né? E por isso que a gente está aqui, porque a gente não soube trabalhar de 94 para cá. Eu sempre conto essa história, Helena, que quando a gente abriu a primeira clínica em 98, eu recebi um cliente que era médico intensivista e ele tinha um cãozinho com peritonite e tinha vindo de outra clínica, encaminhado. A gente tinha um ano de formado, mas já tinha podido ter a chance de ter a primeira fase do meu treinamento fora com a professora McIntyre. Foi um negócio espetacular. Até hoje considero a minha mãe dentro do que eu faço hoje, quem me mentoreou muito. E a gente, né, tentou com o que tinha, e a cultura, ela dizia o seguinte, resistente, e era sensível a uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar em 1998, chamava ceftriaxona. Eu gastei uma semana para saber pronunciar o nome do antibiótico. E eu falei, diabo, nunca vi falar nisso, onde que eu vou arrumar esse negócio? Aí o médico virou para mim e falou, não, fica tranquilo, isso costuma ficar guardado a 7 chaves lá na UTI, que a gente só usa para infecção multiresistente. Mas eu vou roubar um frasquinho para usar no meu cachorro. E eu fiquei tão feliz que a gente usou um antibiótico de uso exclusivo das Forças Armadas, né? Uau! Aí eu olho para 2020 e falo, que cagada que a gente fez nesses últimos 20 anos para deixar a ceftriaxona onde ela está hoje.
Isso é importante porque eu falo toda vez que eu falo molecada é com muito carinho, né? Porque eu tô com 45, para mim qualquer coisa abaixo de 30 é moleque, né? Então eu falo, ó, a molecada que está aí hoje acha que ceftriaxona vende junto com H2O na rua, né? E não tem ideia de que há pouquíssimo tempo atrás, para não falar que eu sou velho demais, há muito pouco tempo, ou seja, dentro de uma geração, eu vi um antibiótico sair do cofre de um hospital e parar na prateleira de agropecuária para fazer profilaxia antibiótica de cirurgia de castração. Quer dizer, que ponto que a gente chegou? Isso tudo é só para introduzir o porquê da sua pergunta, né? À medida que a gente foi utilizando mal os antibióticos que a gente teve na nossa mão ao longo do tempo, eu dou um segundo exemplo que foi a azitromicina na nossa rotina, que praticamente entrou no mercado veterinário e saiu, porque não durou nem um ano, já tinha resistências brutais. Hoje você não vê, a gente quase não prescreve. Ainda assim é um antibiótico muito utilizado em medicina humana para prima infecção respiratória, né? Mas também muito mal usado. E isso foi fazendo com que a gente pressionasse demais a seleção de bactérias ao longo do caminho e as nossas relações homem-animal, profissionais da saúde animal e a criação aí de UTIs veterinárias que adoram usar antibiótico que não sabem pronunciar, para dizer que é uma UTI parece que tem que usar um antibiótico difícil, né? Se eu falo que eu uso amoxicilina com clavulanato na UTI, alguém fala, nossa, que UTI de pobre, né? Você tinha que usar piperaciclina com tazobactam, entendeu? Então, assim, isso produziu o que produziu. Em 2006, já havia um alerta importante da OMS sobre a questão das resistências e uma previsão, aquela previsão trágica de que em 2050 a gente, que eu acredito que vai se adiantar, isso é fato, acho que não tem muito como pensar diferente, a gente não vai ter mais antibiótico para tratar infecções, né? A velocidade de crescimento dessas bactérias multiresistentes se tornou algo exponencial, logarítmico, a gente perdeu o controle e já há algum tempo, acho que todo mundo sabe disso, a indústria ela perde em velocidade para a bactéria, né? Depois tem um slide que eu vou querer compartilhar com vocês, que ele é muito divertido. Roubei de um colega da Anvisa numa apresentação que a gente fez junto, que mostra um pouco do papel da bactéria no planeta e o nosso, que eu acho que nós vamos terminar com ele para conseguir entender do que a gente está falando. Então, assim, como que a maioria de nós que estamos aqui conversando descobriu a cultura? Será que foi na graduação? Será que foi fazendo um estágio? Como que foi a primeira cultura que vocês viram? Que amostra que era? Hoje a gente já estava discutindo isso durante a semana nos nossos briefings. Absurdamente é pele e urina. E de pele é quase sempre ouvido. Então, assim, é ouvido e urina. Isso, depois você pode passar os números do laboratório sobre de cada 100 culturas, quantas amostras vocês recebem diferente disso. Mas a gente conversava, né, também durante a semana, sangue, por exemplo, é uma amostra que você não recebeu ainda. Então, a gente entendeu a cultura antibiograma como um suporte para resolver infecções que eu já tratei 5 vezes com 10 antibióticos diferentes. Esse é o conceito que as pessoas costumam ter no nosso meio veterinário médio, né, de que a cultura é um exame caro, que demora para ficar pronto, e eu só vou fazer se o que eu testei primeiro não deu, o segundo antibiótico também não deu, o cliente ficou bravo, foi para o terceiro, não deu, no quinto antibiótico acho que já está na hora de fazer a cultura, porque aquele exame caro mesmo, que demora para chegar, esse é o problema, né? Como a gente entendeu a cultura antibiograma. E se eu fosse deixar para vocês uma lista de suspeitas de bactérias, ela é muito grande. Então, hoje eu diria, se você entende como classifica um doente séptico, por meio das disfunções orgânicas, por exemplo, se você já tem medo de que isso aconteça, vocês vão passar a entender um conceito novo, né, que é o seguinte: toda vez, todas significa sempre, que eu pensar que tem uma infecção em andamento e essa infecção tem risco ou já provocou alguma disfunção orgânica no meu doente, não é que eu deveria, eu sou obrigado a fazer uma cultura antibiograma. Obrigado. Mas por que você está falando isso? Porque se houve a presença de uma disfunção orgânica, aquela lista clássica de consciência, disfunção respiratória, plaquetopenia, lactato aumentado, pressão baixa,
creatinina, bilirrubina aumentadas ou ausência de movimentação intestinal. Uma disfunção por órgão, isso está no Consenso Brasileiro de Sepse, é fácil de encontrar, eu posso mandar para vocês também. Mas infecção mais disfunção orgânica é sepse. Se é sepse, eu tenho que abrir o pacote terapêutico da campanha de sobrevivência de sepse. Na letra A diz assim, não deixa seu paciente morrer. Na letra B diz assim, cultura e antibiograma. É a segunda manobra de emergência de um paciente séptico é cultura e antibiograma. Então, se eu não executo, eu ainda incorro num problema que pode ser até entendido como uma falta ética, Helena. Porque se eu não sabia disso, eu era imperito. Nós estamos em 2020, você já devia saber disso. Se você sabe e não faz, porque você acha que não é importante, você está sendo negligente. Agora, se você sabe que é importante e não faz porque você acha que é caro, você está sendo imprudente. Então, frente a um ambiente de suspeita de sepse, a cultura antibiograma é um exame obrigatório, é compulsório, não se negocia. Frente a uma primo-infecção que você considera como leve, que é um foco que, a princípio, tem uma localização relativamente frequente. Em cães e gatos, o abdômen é esse foco. Em humanos, é o respiratório. Mas, no nosso caso, as infecções de urina primárias de comunidade, daria para você tentar. Por quê? Porque eu sei mais ou menos o que cresce nas bexigas de cão e nas bexigas de gato. Quer dizer, eu sei. E aí vem a necessidade de eu colocar que a cultura antibiograma passaria a ser um exame também compulsório para você, mesmo quando você achar que a infecção é simples. E onde você vai achar... Qualquer cultura antibiograma ou precisa de alguma coisa especial? Acha que precisa usar um MIC, tem utilidade? Nesse caso das infecções simples, eu acho que é importante aclarar para o pessoal pelo seguinte, se eu falar, pô, mas eu abri um livro de microbiologia, de infectologia, e lá diz que imprimo infecções simples, comunitárias, que eu não tenho necessidade de fazer cultura antibiograma. É verdade, porque existe uma epidemiologia por trás. Normalmente o médico, ele sabe, o humano principalmente pela sua formação, ele sabe, e eu deveria saber, que a maioria das piometras em gatas, elas têm estafilococos, e não gram negativo como em cadelas. Agora, se eu não conheço epidemiologia, e eu chuto o antibiótico errado porque eu não sei o que cresce no meio ambiente, se complica. Então, eu estou dizendo, por aprendizado, já que a gente está partindo um pouco atrasado, eu sugeriria que você que não tem muita convivência com cultura antibiograma, comece a fazer dos casos simples, para dar tempo de discutir com a Helena o resultado que saiu, se aquela bactéria é do mal, se ela não é, se dá para tratar com antibiótico simples. Ah, mas proprietário nenhum vai querer fazer. Eu não disse que ele que vai pagar. Muitas situações, eu acho que é importante você que é gestor ou mesmo que é plantonista entender que a cultura antibiograma pode ser um custo absorvido como investimento de pesquisa ou como parte de processo de controle de infecção na sua clínica. Então, tomara que o dono possa arcar com isso, mas senão a gente tem que pagar. Agora, eu vou mandar para um laboratório, certo? E ele vai me devolver um resultado. Meramente SRI, sensível resistente intermediário. E às vezes vem escrito Klebsiella SP, Escherichia coli SP, Pseudomonas SP. Então, assim, será que isso é útil? Para as primo-infecções, onde esses resultados venham com um alto nível de sensibilidade, eu acho que daria para levar. Mas a gente é fraco de epidemiologia. A gente não conhece o que cresce no Brasil nos diversos setores orgânicos. Todo mundo tinha que saber no seu hospital o que mais cresce nas cistites, o que mais cresce nas otites, o que mais cresce nas pneumonias, o que mais cresce nas peritonites, o que mais cresce nas tríades de gato e assim sucessivamente. Se eu soubesse, eu não precisava de cultura toda hora. Eu tratava a infecção simples com antibiótico que eu já sei. Mas qual foi a cultura que a gente aprendeu? Infelizmente. Bom, mandaram eu fazer amplo espectro. Então, eu vou dar metro, CF-enro, um antifúngico, corticoide e um banho com clorexidina. Que aí eu tenho certeza que eu fui de amplo espectro. Né? Eu resolvo todo o problema. E então, como a gente tem que passar por um aprendizado agora na marra, porque senão nós vamos ficar sem antibiótico sim para a gente em breve, e eu até estava gravando ontem
uma aula sobre isso para o simpósio para o SAV de Caxias. E falando isso por acaso, e foi engraçado até que na hora, eu até convido vocês para assistir o simpósio lá dos meninos de Caxias de emergência, tal, o Alan Pop, a galera toda, a Fernanda Morim. E eu estava gravando a minha aula, ele muito engraçado que eu estava falando assim, gente, vocês têm que pensar no futuro. Antibiótico vai acabar. O que nós vamos fazer? Eu esqueci a porta aberta, meu filho entrou. E eu estava com 55 minutos de aula. Eu falei, eu não vou gravar de novo. Eu falei, ô João Francisco, vem para cá. Gravei o resto da aula com ele no meu colo. Falei, ó, a gente cuida de antibiótico por causa disso aqui, por causa da família. Porque eu não quero que ele, com 30 anos de idade, vá parar numa UTI com uma infecção de urina e morra. Porque a infecção de urina vai matar uma pessoa de 30 anos de idade. Entendeu? E é isso que vai acontecer daqui a 30 anos. Então, acho que o entendimento da necessidade hoje é um chute no estômago. Eu estou dizendo o que eu estou dizendo é verdade, tem que fazer. Ah, mas tem um apelo comercial. Ah, mas claro que tem que ter, caramba. Um laboratório vive de exame. Você vive de atender cachorro e gato. Agora, se você não faz o exame, sabe o que vai acontecer? A maldição do Rabelo. E a Paulinha vai colocar o Faraó depois, que vocês, alguns conhecem o Faraó, dá os recados maus. Eu, para não falar palavrão, eu criei um personagem, né? Aí o Faraó fala por mim, sabe, Helena? Quando eu fico bravo na live. Então, assim, você tem que fazer? Tem. Você vai pegar um cliente que é infectologista na próxima segunda-feira, viu? Escuta o que eu estou te falando. Você fica sem fazer cultura aí, seu próximo cliente vai ser um médico infectologista. Ele vai acabar com você, porque ele vai te perguntar, doutor, por que você não fez a cultura de biograma? Essa é a minha maldição para segunda-feira. Ou uma bendição. Sobre o tipo de exame que você está me perguntando, que é um motivo principal da gente estar aqui hoje, que é mostrar para todo mundo que o Vetex entrou nessa linha de se automatizar, se modernizar, o que me deixa extremamente orgulhoso. Né? Isso é um movimento que iniciou com o Provete em São Paulo, o grupo com a Regina, que trabalha lá, esses materiais, um grupo espetacular. A gente conversou sobre isso e depois, junto com o Fábio e com a Lu, discutindo a necessidade, tem que botar mais máquina dessa, o Sul não tem. É difícil a logística de encaminhar a amostra para São Paulo. Então, eu estou em Curitiba, em Camboriú, estou em Porto Alegre, vou mandar a amostra para São Paulo. Não tem sentido. O Vetex encarnou nessa necessidade, investiu uma grana gigantesca para comprar a máquina Fênix da BD, que é uma máquina poderosa, top no mercado mundial humano hoje. Poucos hospitais brasileiros têm esse material que o Vetex tem hoje. E, cara, o que dá de diferença eu botar a cultura numa máquina ou fazê-la nos disquinhos? Aí o meu amigo aí está pensando. Óbvio, é mais barato para o laboratório, é mais rápido, e aí todo mundo ganha mais dinheiro e o exame fica mais barato. Não! Não é isso que acontece. Porque o exame está ao mesmo preço, porque agora tem que fazer o automático e o manual, ainda por cima, que era feito antes. Quer dizer, o processo é muito mais difícil para o laboratório, o preço é mantido, e ainda assim, então o que a gente ganha, caramba? Mas acho que antes de falar o que a gente ganha, eu que queria te perguntar. Você disse que não queria que eu fizesse perguntas para você. Você falou, não me pergunta nada. Eu vou te perguntar. Numa escala de 0 a 10, quanto que é mais difícil hoje trabalhar com a microbiologia sua de quando você estava com a sua vidinha ganha nas plaquinhas fazendo diluição? Ou é o triplo, é o quádruplo, a galera ali perguntando, 10, né? Eu tenho que explicar como é que funciona a concentração inibitória mínima, eu tenho que... E além de um trabalho manual, ele é puxado, porque a máquina ela tem todo um protocolo para seguir, continua fazendo a parte manual. Eu não tive benefícios, não, assim, digamos, na hora de ficar mais leve o trabalho, não, está bem mais puxado, bem mais pesado, e a gente tem que foi buscar muito mais conhecimento também. Isso não tenha dúvida, a gente ganhou muito. Não, você vê que loucura, aí você fala, para que comercialmente, então, o laboratório me cai numa dessa, né? Porque quer melhorar, precisa, não dá mais. A gente teve, no nosso controle microbiológico, a gente já tem 2 Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmico cadastrada ali no nosso ambiente. A gente só segue ela. Um ano ela está na escada, outro ano eu pego ela na cama, assim a gente vai convivendo. Por quê? Porque o infeliz levou isso lá para dentro do meu hospital. Nossa, a clínica do Rabelo é porca, tem KPC. A sua também.
É bom te ensinar isso. Você isso. não sabe. Você não sabe. Então, hoje o que você está fazendo é passar o dedo na gaiola e depois botar na sua língua. Eu sei que a minha tem, eu não faço isso. Eu lavo a minha mão, passo álcool o tempo todo, troco de roupa quando eu chego em casa, né? Então, assim, eu acho que o que a gente ganhou com a automação? A chance de acelerar os testes fenotípicos, além de garantir uma concentração inibitória mínima, mesmo que semi-quantitativa, que permita uma análise diferente. Aí a gente começa a conversar sobre José Maria, Escherichia e Pseudomonas, né? Porque eu preciso de dar nome, sobrenome, endereço e CPF para as bactérias hoje. E isso é uma mensagem que eu queria que vocês guardassem. Acabou essa história de que, ô Rabelo, estou com um bicho aqui que ele está com o Escherichia coli na bexiga e eu não sei por que ele não responde a erro. Meu amigo, vai ter que começar tudo de novo. Escherichia coli, para mim, é você falar José Maria. Eu não sei quem é. É José Maria de quê? Mora onde? Filho de quem? Com qual CPF? Se eu não souber isso hoje, a gente não consegue mais tratar infecções. Então, a automação veio para nos dar ferramentas que antes a gente tinha manuais. Mas a gente até discutiu isso também no briefing, como era difícil, né? Você fazer, por exemplo, diluição de caldo em microtubo. Essas coisas são caríssimas, demoram muito tempo. Então, que laboratório que vai querer entregar uma concentração inibitória, sendo muito mais caro? O risco de errar é absurdo na técnica, porque eu preciso de mais de uma pessoa, né, trabalhar 4 mãos às vezes. Então, veterinário não sabe ler cultura mesmo, vamos soltar um resistente sensível intermediário e eles que se virem, né? Porque eu não tenho responsabilidade quando eu disser está sensível. E o problema todo é que a gente tem que separar, e isso a máquina também tem feito hoje de forma brilhante, perfis que vão te dizer o seguinte, e tudo que nós vamos dizer aqui e que vai ficar gravado nessa live essas 24 horas, depois não sei se a gente vai deixar mais um tempinho aí no IGTV, né, para a gente discutir isso depois, que eu acho que é muito importante chegar no máximo de pessoas possível. Então, tá no YouTube. Agora, pega esse negócio aí, a Paulinha que gosta, né, Paulinha? Esse diabo desse aviãozinho, deixa eu ver onde é que eu tô. Estou aqui embaixo, minha mão tá para cá, então é aqui, ó. Isso, deixa eu ver se vai chegar aqui no meu Instagram. Aqui, ó, tem um avião aí dentro, ó. Aí, ó, cheio de coraçãozinho que eles estão mandando aqui. Tem 100 pessoas aqui acompanhando a gente pelo nosso perfil, mais 160 acompanhando pelo de vocês, já somos quase 300 pessoas. Chupa, Alexandre Simedec, você falou que eu não ia ter 120 pessoas hoje, e eu já tenho 300 pessoas com 20 minutos de live, então não enche meu saco mais. Aperta esse aviãozinho aí e manda essa live agora para um amigo seu que você conhece. Sabe aquele mané que usa metro e enro e meropenem para tratar infecção de ouvido? Chama ele, fala, animal, vai lá para a live do Vetex e assiste lá, porque o pau está quebrando. Paloma, querida Paloma lá do Aquário, o Mari também está aqui, ó, uma galera super legal, Helena. Então, esse pessoal, ele transmite o recado para frente, é para fazer, manda lá, combina com a Helena depois, põe sua amostra no Sedex, manda lá para o Sul, e eles vão fazer a amostra, vocês vão ver daqui a pouco, eu vou botar os laudos de antibiograma para vocês verem na tela. O mundo mudou, não foi a pandemia, não. Acabou. Você tem o antes e o depois dos laudos da Helena. Vocês estão de brincadeira comigo. O negócio está entregando de sopa para vocês, meu amigo. Não faça isso, a bactéria é do mal. O pai dela era do mal também, a mãe era uma safada. Cuidado com a refluxacina, não vai funcionar. Porque você tem... É o Zé Maria, né? Você pega, por exemplo, a Enterococcus, que é uma bactéria que, em tese, não fazia mal para ninguém. Só que se ela tiver junto com Escherichia coli de espectro estendido, nós temos uma dupla muito perigosa. E a gente às vezes não sabe, porque a gente não estudou, não deu tempo. Então, a Helena vai avisar vocês, se liga, porque quando eu tiver uma bactéria dessa junto da outra, a primeira assume resistência natural a beta-lactâmico. Então, não acredita na minha cultura, não. Está dizendo aqui que é sensível a cefalosporina, mas não é. Então, esses avisos, só quem está no laboratório pode dar para vocês. Vocês não vão dar conta de... É muita informação. Tem mais de 30 perfis fenotípicos de resistência só para o estafilococcus, vocês terem uma ideia. Não dá. Não é para a gente. Isso é um papel que o laboratório passa a ter. Eu até conversava com a Helena que nós deveríamos fazer isso, porque a gente deveria ter comissões de controle de infecção hospitalar em cada hospital e clínica registrada no CFMV. Isso é uma obrigação hospitalar nossa.
Se você tem uma clínica, um hospital humano, a Anvisa e o Ministério da Saúde, por uma portaria, uma resolução, te obrigam a, ter um plano de antibiótico terapia racional e, 2, apresentar resultados sobre isso. E você tem que ter... Você não abre o hospital hoje sem ter uma CCIH. Vocês acham que o hospital abre porque ele é bonzinho? Deixa eu contratar um infecto, 2 clínicos, 5 farmacêuticos, gastar minha vida para controlar a infecção. Não é obrigatório, é por lei. Como para a gente não é, ficou essa zona. Cada um usa o antibiótico que quer. O avô está com cistite em casa e vocês põem a receita lá para um cão Max e dá a receita de antibiótico para o avô, que eu sei que você já fez isso, não mente para mim. Você não, Helena, eles aqui. Tá? Eu estou só olhando aqui, não prescrevo. Então, assim, quem aí já não prescreveu antibiótico para um familiar, usando uma receita de veterinário? Enfia a carapuça aí na cabeça que eu sei que vocês já fizeram isso já. Então, quem aí tem antibiótico em casa agora, sem usar, porque guardou e, minha garganta ficou ruim hoje, acho que hoje eu vou tomar uma azitromicina com suco de uva. É assim, né? As pessoas não sabem o risco que correm com antibiótico mal usado em casa. E a gente não tem comissões de controle de infecção, porque nós veterinários sofremos de um mal, que é a famosa frase aí que todo mundo gosta quando fala da nossa formação: nós temos que ser generalistas, né? Eu tenho que saber cortar um cupim, medir um curral, saber eu não sei nem quantos dedos tem um cavalo, qual o período de gestação da égua, a estação de monta, cuidar da colmeia, ver como é que está o meu aquário e operar um coração de um cachorro à noite com o mesmo CRMV, que a gente sabe que já não dá, correto? Aí eu falei, eu vou ser clínico de pequenos. Então agora eu posso ser odonto, dermato, cirurgião, ortopedista, neurologista. Não posso. Então, gente, não dá para você ser tudo. Não tem jeito. Deixa o laboratório bom começar a selecionar os laboratórios ruins. Eu quero mais é que os outros quebrem. Quero que sobre só a Helena com o Douglas aí, porque se está fazendo um trabalho bem feito, investindo dinheiro para ter o mesmo exame que todo mundo entrega, não, aí não dá. Aí precisa de você colaborar, porque essa estratégia vai por água abaixo se a gente não fizer o exame lá, né? Ou em algum laboratório de grande confiança e que também utilize a mesma estratégia, esteja preocupado com os mesmos problemas. Novamente, é o caso hoje dos que eu conheço, gostaria que alguém depois pudesse vir aqui e colocar, que não é problema nenhum, porque o Brasil é gigante demais. Nem caberia as amostras de cultura do Brasil inteiro para a Helena fazer. Não manda para o Provec, manda para o Vetex, tem que ter alguém no Norte, tem alguém no Nordeste. Nós temos que mudar esse perfil. O laboratório da sua cidade não quer fazer? Monta você. Pega lá 3, 4 clínicos da sua cidade que tem clínica grande, faz um laboratório vocês, investe aí, pô. Aprende um pouco, vai lá conversar com a Helena e com o Douglas, vocês vão ver que o mundo muda quando você instala a automação. Então, acho que esse ganho ele é muito importante. A gente não sabe o risco que a gente está correndo. A gente não tem nem ideia. Mas eu estou tentando hoje ser o mais claro possível. Não sei se eu estou sendo, Helena. Não, tá excelente. Eu estou aqui só ouvindo, mas eu tenho certeza que no momento que as pessoas têm que se preocupar com o exame de qualidade. Aqui, Helena, vem para Salvador, Helena. Aqui, ó, Saber Saúde Animal, que está mandando aqui no meu Instagram, falando, vem para Salvador, Helena. Olha lá. Tá vendo? Tá certo, é isso aí. Gente, vocês desculpem que eu não estou olhando os comentários do meu aqui para poder responder para ele. Não te preocupa, que no final a gente vai anotar as perguntas, né? Tá? E vamos embora. No final a gente faz as perguntas. De bola. Eu quero te perguntar uma coisa que eu fico, assim, eu gosto muito as amostras, se falou de amostras que a gente recebe muito, e realmente nós recebemos muito ouvido, alguma coisa de pele, muita pele, e pouca urina perto do que eu acho que é importante, principalmente uma cultura, né, de uma urocultura, e hemocultura a gente quase não recebe, entendeu? Tudo bem, não precisa ser só a hemocultura, cultura, ou a hemocultura mais uma cultura de um abscesso, as duas juntas. Quando coletar essa hemocultura, tem uma hora certa para coletar? Tem como dar umas diquinhas para a galera, assim, também sobre como o material? Com certeza, ó, vou dar algumas. A primeira é a seguinte, entra lá na página de cursos livres, de cursos gratuitos do Albert Einstein. Você vai no Google, coloca lá curso grátis do Einstein. Você vai aparecer lá um monte de curso, cadastra lá. O Einstein tem 500 cursos disponíveis, tem bastante curso gratuito. Um deles é sobre hemocultura.
é um curso para médico e para enfermeiro. Como é que coleta os cuidados, etc. Então, vai lá e já faz esse curso, é a primeira tarefa de vocês. Segundo, a amostra de sangue ela é totalmente necessária quando eu tenho sinais claros de infecção, principalmente com evolução para disfunção orgânica. Novamente, eu tenho uma suspeita de sepse importante e não consigo achar o foco. E essa seria, para mim, a indicação mais prática, né? Então, porque normalmente você faz o quê? Eu fiz o raio-x, não achei nada no pulmão. Botei ultrassom, não tem nada na bexiga. Não achei nenhum abscesso, não encontrei nenhuma coleção de líquido. Por fora está tudo normal, a boca está limpa. Caramba, de onde que está vindo isso? Eu tenho que começar a suspeitar de locais difíceis. Então, endocardite, eventos que estão vinculados, por exemplo, à artrite séptica sistêmica, você pode ter meningite, você pode ter sinais em locais que você não consegue puxar a amostra, né? Então, toda vez que você tiver uma infecção grave, com sinais clínicos, obviamente, incluindo disfunção orgânica, e você não tiver um foco claro para coletar o material e mandar para a cultura, a hemocultura passa a ser a minha amostra importante. Como que coleta? Aí nós temos um problema e eu acho que a gente ainda tem que aprender muito, porque aí a questão do custo ela pode atrapalhar um pouco o processo. Em tese, o mais adequado para aumentar as chances de positividade seria você coletar pelo menos 3 pares de amostra. 3 pares são 6 amostras. E isso, vou ser sincero, na minha rotina não é o que a gente faz, e nem 2 pares também. Então, male, a gente acaba trabalhando com um par. Como é que funciona? O que é isso de par? Você vai procurar uma veia que não esteja ligada num catéter. Não pode ter prótese lá. Tem que ser um braço virgem. O que em muita clínica é quase impossível, né? Porque quando chama, já perdeu as patas todas, né? Tem que ser, por exemplo, uma jugular e uma safena. Uma cefálica e uma safena. Você quer aumentar a chance de pegar a bactéria entrando dentro da sua agulha. E não é uma coisa simples. As hemoculturas humanas tendem a ter uma porcentagem de negatividade aí próximo de 50%, né? Então, você faz o exame e não acha, o que não garante a ausência da bactéria. Isso é muito importante. Então, o pessoal fica meio bravo, pô, paguei um exame caro, demorou uns dias, ainda veio negativo. Pois é, faça outra, entendeu? Porque, infelizmente, quando o doente começa a piorar, eu sou obrigado a correr atrás do foco. E eu estou dizendo isso porque, de novo, lá na parte 3 ou 4, na letra C ou D da Campanha Mundial de Sobrevivência de Sepse, além de eu fazer a cultura antibiograma, antibiótico empírico de forma calculada e correta, eu tenho que remover o foco. E se eu não sei onde é que ele está? Adianta eu ficar usando antibiótico que eu não sei para qual foco que é, se eu não for lá e tirar a origem da infecção? Então, é uma tarefa difícil. Eu vejo muitos casos, o pessoal falando, o animal está com febre de origem desconhecida. Você fez ultrassom? Não. Fez um raio-x de tórax? Não. Então, desconhecida é para você, pô. Deixa de ser preguiçoso, vai lá procurar que deve ter, ou uma piometra, ou uma infecção, uma perfuração de intestino, sei lá, qualquer outra coisa, peritonite, por aí vai. Então, acho que a gente tem que tomar esses cuidados para poder entender que a hemocultura ela é importante quando eu não perceber que tem um foco claro. Se eu tiver líquido no peritônio, no ultrassom, coleta o líquido e manda. Se eu estou com ventilador ou não, eu tenho condição de fazer um lavado broncoalveolar, eu mando. Se eu tenho urina, eu mando. Se eu tenho abscesso, eu mando. E assim sucessivamente. Pô, não tenho nada. Estou suspeitando que é sepse, tem um foco que eu não sei onde é que está, hemocultura. No caso das endocardites, vai ser sua única solução, né? Então, caso a caso, você vai estudando. Putz, eu consigo mandar 2 pares. Então, eu vou coletar um parzinho, espero 2 horas, coleto outro parzinho. Então, aí você ganha muitas chances de realmente ser positivo. A minha sugestão, obviamente, é que, como existem diversos tipos de garrafinhas, de frascos, por exemplo, tem laboratório, eu já trabalhei com um laboratório que me mandou frasco de 20 ml para coletar, né, o frasco de adulto, né? Falou, me manda 2 pares. Mas se eu tirar 80 ml desse gato, eu vou mandar o gato inteiro para você. Eu estou te mandando o gato no Sedex, você torce o gato aí, tira o sangue dele para fazer essa hemocultura. Pô, eu estou no ambiente veterinário. Para de ser. A gente tem que ter as garrafinhas pequenas, os microtubos. Hoje tem materiais, que aliás são mais caros para vocês também
terem acesso, né? E que acho que a conversa com o laboratório ajuda muito. Então, atormenta o laboratório aí amanhã de manhã, liga lá, pergunta a todo mundo, ó, que garrafinha que você tem, manda para cá, eu quero as garrafinhas da hemocultura, quanto tempo dura, cuidado que ela vence. Então, não adianta pedir e não usar, sai caro para todo mundo, tá? Então, se você tem uma internação que atende aí pelo menos 2, 3 animais todo dia, né? Uma internação aí de 100, 120 diárias por mês, eu tenho certeza que você tem casos onde a hemocultura encaixa no seu perfil. Mas antes de coletar, liga lá no VTEX, conversa lá com ele, fala, estou com um caso assim assado, já tentei isso, o que você acha? Vamos coletar sangue? Vamos, ó, limpa a pata assim, porque a coleta é cirúrgica. Tem que fazer a asepsia completa, não pode usar uma seringa de outra coisa, é cirúrgico, gorro, máscara, tudo lindão, puxa aquele sangue o mais limpo possível que você puder e tem todo o mecanismo de usar os frasquinhos para poder enviar para o laboratório e que eu tenho certeza que vocês vão ser super gentis de responder as dúvidas aí do pessoal sobre como fazer esse tipo de coleta. Fica aí até uma dica para a gente poder marcar alguma coisa, de repente a gente gravar algum videozinho, fazer alguma coisa e mandar para o pessoal aí também. Acho que é bem legal, é um momento interessante para fazer isso. Com certeza, com certeza. Tá, e é assim, como é que tu escolhe teu antibiótico daí? Tem lá, tu recebe um laudo, um monte de coisa, um monte de antibiótico. Como é que tu decide? Eu vou usar a tua amoxicilina com clavulanato, ou vai usar o imipenem, o meropenem, ou uma... Como é que tu chega, assim, tá? Para ti é esse, para ti é aquele? Vamos separar em 2 fases, então. Uma delas eu fico aqui, depois eu vou ter que pedir a gentileza para você tomar um café, que aí eu coloco na tela aqueles laudos que você me mandou. Tá. Vamos lá. Eu recebi um doente que tem lá sinais de inflamação ou sinais de imunossupressão, que a gente vai encontrar usando a tabelinha de Sears, né, de resposta inflamatória sistêmica de gato e de cachorro, tem isso na literatura. Putz, estou suspeitando que tem aí ou uma reação imunossuprimida importante ou uma reação inflamatória importante demais. Ambas são chamadas de Sears na nossa tabela da veterinária, tá? Mesmo sendo contra-inflamação, acaba tomando o nome de inflamação porque ela leva em consideração os valores de baixo e de cima, a leucopenia e a leucocitose, a hipotermia e a hipertermia, o que não acontece na medicina humana. Então, a primeira triagem nossa no consultório é o que vocês estão careca de fazer. Febre e leucocitose chama atenção, né? Então, eu falo, pô, é infecção. Só lembra do seguinte, tem estudo mostrando que 40% dos doentes com febre e leucocitose não tem infecção. Então, não vai dessa. Se a gente pegar um estudo de gato da Feline Medicine, eu estou com a referência por aqui, somente 38% dos gatos deste estudo que tinham febre, só febre, tá? Não tinha leucocitose no meio. 38% dos gatos com febre tinham infecção. O resto não tinha, é inflamatório, tá bom? Então, cuidado para sair dando antibiótico para quem tem febre. Dos 38, o grosso era pife. Então, meu amigo, se você está pensando em dar antibiótico para o gato com febre, não é a melhor opção que você tem aí para trabalhar. Mas, dado esse detalhe, é claro que vem na minha cabeça, putz, leucocitose, febre, tem um histórico, sinais clássicos de que está indo mal e tal, ok. Vou coletar a minha cultura antibiograma. Vi a urina esquisita, aquela urina gosmenta, falo, putz, não, a urina aqui realmente é o foco, é a urina, eu vou levar a urina para a urocultura. Ou vou mandar o ouvido, ou vou mandar o abscesso, ou vou mandar o líquido do útero que eu recolhi na cirurgia. Não interessa. Quanto tempo demora hoje para você me devolver uma cultura que você joga na máquina aí, Helena? Uma cultura, assim, média, ou assim, o mais rápido, simples, Mais tarará? rápido na situação melhor. Mais rápido na situação melhor. 48 horas já está saindo o resultado. Você está escutando isso aí, meu? Você está escutando? 48 horas. Você não sabia o que era isso. Sua vida muda quando você escuta esse prazo, porque eu tenho colegas que vão responder para mim. Responde para mim. Quanto tempo você gasta para receber a sua cultura? Responde aí no Instagram aqui do VTEX e no meu. Quanto tempo, em média, vocês demoram para receber suas culturas de antibiograma? Tem gente que me fala 14, sabia? 14. E 14 é complicado. Sim. 10 é complicado, né? Então, assim, 48 horas, mas não é possível. O que acontece, vocês têm que entender a cultura como uma história. Vai chegar a amostra lá, eles vão pegar o suave, vão cultivar uma parte no manual, uma parte vai jogar na máquina. O que vai para a máquina tem coisa que em 6 horas a máquina começa a apitar.
Se for uma situação específica, olha lá, o Baldaia falando lá do Rio, 7 dias, o Juan, 14 dias, 7 a 14 dias, São José dos Campos, pelo amor de Deus, 14 dias, a Stephanie, 10 dias, ninguém aqui falou 48 horas, eles não sabem o que eles estão perdendo, o mundo mudou, né? Então, quando chega a amostra para você, se for aquela situaçãozinha do manual, em 6 horas a máquina apita e fala, é isso! Né? Não, 6 horas tem uns que saem uma cole mesmo, Né? 6 horinhas, tu tá com Então, a cole lá explodindo. se for uma Escherichia coli e crescer rapidão, a máquina fala em 6 horas, ela te avisa. Você está entendendo? Olha só, grava essa parte de novo. Ô, Paulinha, separa igual o Alexandre pediu ontem, grava essa separada. A Helena falou, a partir de 48 horas você tem a cultura antibiograma, então tira esse da sua cabeça, dos 7 dias, 14, sua vida mudou, entendeu? O Juan falou que ama a Helena. Então, é beleza. Aí, Douglas, fica esperto. Eu tenho um fã, dá licença, sabe? E Douglas o quê? Para a Helena. O Juan é lá de São José dos Campos. Eu vou te passar o contato dele depois, do Estevisvete. Então, assim, o que acontece? Se você tem uma coisa simples, que cresce em 6 horas, e você me liga dali 8 horas e fala, Rabelo, é o seguinte, era Escherichia mesmo, né? Então, pô, é muito bonito saber que em 2020 nós estamos fazendo isso em medicina veterinária, enquanto está cheio de médico em hospital humano que não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Então, a minha vida mudou quando a gente começou a fazer associando máquina com manual. Porque os resultados vêm antes e quando começa a demorar, você também já começa a sacar o que vem pela frente. Então, você começa a entender, né? É uma história, você está contando uma história. Então, vocês vão aprender que acabou essa questão de manda o SWAB, espera alguém te ligar. O contato é direto. Você manda o SWAB e fala, Helena, apareceu alguma coisa aí em 6 horas, você me avisa, aviso. Ou não apareceu nada, putz, Helena não me ligou, acho que ela está brava comigo, ou não era Escherichia coli. Né? Deu 12 horas, a Helena não avisou nada, deu 72, não cresceu ainda, fique esperto com essa desgraça, hein? Né? Porque o que costuma crescer a partir do 3º dia não costuma ser coisa boa. E aí vão vir os testes, né? Porque quando sai a Escherichia, por exemplo, ela vai te avisar, ó, cresceu a Escherichia coli, mas peraí, deixa eu ver quem que é o pai, quem que é a mãe, onde ela mora e o CPF. Aí eu preciso da concentração inibitória e preciso saber do teste fenotípico. Se ela tem um perfil estendido de beta-lactamase, ou seja, se eu não posso usar nenhum beta-lactâmico, isso inclui todas as penicilinas, todas as cefalosporinas e também boa parte dos nossos carbapenêmicos aí, que é a maioria que a gente usa. Então, tem que ficar muito atento a ir conversando, porque a partir do momento que ela fala, é José Maria, beleza, mas caramba, será que é só isso mesmo? Vamos esperar para ver onde é que ele mora. De tarde ela te avisa, é de espectro estendido. De noite ela te fala, e tem mais ainda para eu te contar. Então, você vai ajustando a clínica que passou durante o dia, porque esse é aquele bicho que de manhã estava com 20 mil leucócitos e amanhã acorda com 40. E você estava dando CEF, mentro e enro para ele e fala, putz, está com 3 antibióticos e dobrou o leucócito com desvio à esquerda. Bem-vindo ao mundo das bactérias multiresistentes e você não vai conseguir resolver isso sozinho. Eu não pensaria com o dedo na boca se você estiver diante desse paciente aí que você acabou de colocar uma bactéria dessa para dentro da sua boquinha, né? Então, tem que ter medo, tem que ficar esperto, a gente trabalha em ambiente hospitalar. Então, como é que eu vou escolher o antibiótico se você não me entregou o resultado em 48 horas, você não me deu nem ideia, em 72 você não me deu ideia, está demorando para crescer, o diabo tem bactéria que precisa de meio específico. Todo grupo de fastidiosa, se eu estiver pensando nela, tinha que fazer em outro meio, tem que ressemear. São situações muito raras, gente, que não briga com a Helena se ela demorar 10 dias para te entregar o resultado, porque se isso acontecer, porque ela teve que fazer o trabalho todo de novo. Ela deveria te cobrar dobrado por ter que fazer o exame outra vez. Né? Então, tem bactérias que não crescem na normalidade. A maioria eu meto lá na estufa, 30 e tantos graus, tiro, volto. O mesmo agar, todo mundo cresce no mesmo lugar. Tem bactéria que não. Eu falo, putz, não cresceu nada. Tem sinal clínico, eu tenho que achar quem foi. E aí começa um trabalho de Sherlock Holmes. Então, a escolha vai depender do seguinte: foco da infecção suspeito, se é primeira ou não, se a família tem alguém da área médica junto ou não, e se sua suspeita é que isso seja uma contaminação de alguma outra clínica ou se veio de casa. Eu colocaria como os 4 principais fatores
para você determinar o que você vai usar. E aí a epidemiologia. Entra ou na internet, já começa a procurar localmente se você encontra alguma coisa. Putz, deve ter algum congresso de Anclivepa aí, culturas antibiogramas de urina de São José dos Campos. Vai que alguém publicou, você consegue achar alguma coisinha. De forma geral, gente, vocês podem também, enquanto o nosso guia do Ministério da Saúde não sai, que a gente está produzindo um material super legal, em conjunto com o grupo de Jaboticabal e uma força-tarefa do Ministério da Saúde com a BHV e o Conselho Federal, a gente está produzindo um manualzinho para o Brasil, tentando usar isso, e o Vetex ajudando a gente nessa história toda da epidemiologia brasileira das infecções. E aí nós vamos passar um guiazinho para vocês. Ó, ouvido em Belém do Pará costuma ser mais ou menos isso. Pô, aí isso vai ser uma ajuda boa, hein, para antibiótico empírico, hein? E é de grátis, hein? Então espera aí que vai dar tudo certo. Então é um trabalho seu. Você tem que investigar e decidir o antibiótico baseado na sua situação local, tá? Agora, se o resultado chegou e eu já estava usando alguma coisa que eu não estou satisfeito, ou estou, eu vou olhar para o resultado. Então, vamos lá, que agora eu vou ter que compartilhar a tela aqui. E vou pegar um laudinho aqui que você me mandou, que é bem legal. Beleza? Então, olha só. A vida toda era desse jeito aí, tá? Eu mandava uma cultura de secreção nasal e você me devolvia esse resultado aí. Esse resultado safadinho. Klebsiella aerogenes. Lindo. Sensível à amicacina, resistente a MOX com clavulanato, ampicilina e cefazolina. Mas é sensível a cefepima. Resistente a cefoxitina, sensível a ceftrexona. Resistente a cefroxima, sensível a cipro. Resistente a ertapenem. E sensível para o resto. Parece muito simples essa cultura. Fala, ué, que bobeira, estão gastando meu tempo. Eu sei que a gente tem 5 minutos antes do Instagram cair para a gente poder voltar, né? Então a gente dá o intervalo de 1 minuto, a Paulinha volta com a gente. Então eu vou acelerar esse primeiro aqui antes da gente ir para o intervalo. Eu vou fazer o seguinte, Helena, para ficar melhor. Tá, Paulinha? Eu quero que vocês peguem essa cultura que está na tela de vocês e vocês escrevem nos dois Instagram, no meu e no do Vetex, que antibiótico vocês iam escolher com essa cultura na mão. Oi, galera, de volta. Então, vamos lá, seguindo com os resultados do exame aqui. Se vocês, quem não estava acompanhando, então acompanhem, escrevam aqui qual é o antibiótico que usaria nesse caso. Doutor, segue com você. Então, divertidíssimo, né? Vamos ver as respostas, galera. Todo mundo está entrando aqui agora. Não sei, daí também o pessoal deve estar carregando. Tá entrando. Então, olha só, gente, começa a escrever agora. Eu precisava de pelo menos umas 10 respostas para a gente poder brincar um pouco, discutir. A Corine! Oi, Corine! A Corine chegou. A Corine de Curitiba, querida Corine, ela é legal porque assim, ela sempre chega 1h30 atrasada nas minhas lives, Helena. Então, ela está chegando agora. E a Corine sempre chega perguntando: oi, gente, o que está acontecendo? Então, ela acabou de... A Corine é minha, como é que chama? É minha best friend, como é que eu vou te dizer? É minha comadre, na verdade. Ela está aqui, ela acabou de chegar falando: gente, o que está acontecendo? Eu cheguei agora, está tudo certo. Cheguei, linda, plena. Corine é gente boa demais aí, legal pra caramba. Bora, gente, quero saber. Vocês não vão matar o bicho, não. Se matar, a gente vive ele de novo. Que antibiótico? É só poder, qualquer antibiótico. Escolhe aí para mim dessa cultura, por favor. Os caras ficam mandando mãozinha, em vez de escrever a porcaria do antibiótico. Ó, o Ramoniel aqui, ó. Erro, metro, peniquel e ceftriaxona só para dar uma garantida. Show de bola. Então vamos lá. Tem ceftriaxona, cipro, sulfa. Tá anotando aí, Helena, os seus? Os meus? Que eu falo aí, eu não tô com coisa. Anota aí. Tá vindo aqui no meu, tá descendo para danar aqui um monte de gente. Vambora? Bora, gente, escreve aí. Ninguém aqui no meu tá falando. Os meus, acho que ninguém quer. O meu já tô com 10 respostas aqui já. Cipro. Meus estão com medo de dizer o que vão usar. Eu quero saber Bora, o que gente.
Vai matar ninguém, não. Ó, tem mais uma Não, cipro aí. é de brincadeira só. Cipro. Cipro tá ganhando, hein? Que coisa. Grace, conta aí, Grace, o que tu vai usar, Grace, pra gente de antibiótico aí? Escolhe um. Pode ser Ó, na... tem gente esperta aí, isso aí. Muito bem. Também, ó. Quem que falou o quê? Pessoal da citologia. É Dani, Dani. Badani. É Dani, né? Dani. Badani, essa é Badani. parceira de laboratório, isso Boa aí, aí. ó. Ela já mandou bem aqui já. Amoxi tem uma, outra sulfa. Ela acha que não precisa de antibiótico aí, ó. Outra sulfa, outra sulfa. Beleza, eu tô aqui com acho que umas 15 respostas aqui já para a gente brincar, né? Mas Bora você vê, lá. independente do que rolou mais uma Amoxi aqui, beleza? Pode continuar respondendo aí que a gente vai falando. O Alguém pessoal está está dizendo dizendo que não está enxergando. Consegue aproximar um pouquinho? Ô, gente, aí é um problema da pecinha que está atrás do telefone de vocês. Ah, meu Deus. Caramba! É Amplia que aí na fica tela de pequeno, vocês, ó. é que na live fica pequeno mesmo. É que eu não vou virar aqui agora vocês, eu tô. Não, Para mim aqui tudo está no bem. monitor de 24 polegadas o meu laudo aqui, tô vendo ele grandão aqui. Ô, Corine, você não enxerga, né? Não tem jeito. Corine sabia que não... Claro que é a pecinha, né, Corine? Olha só, eu não quero nem discutir o certo ou errado, né? Eu acho que a Dani aqui também está certa, a gente tem que tomar cuidado. É uma secreção nasal, pode ser contaminação? Pode ser do bicho mesmo, já vivia com ele, não é causador de nada? Agora é o seguinte, o que me assusta um pouco é que eu tenho 4 ceftriaxonas, 6 ciprofloxacinas, 3 sulfas e 3 amoxi. Então, assim, o que importa, que é o nosso foco aqui, é entender o seguinte, dependendo da clínica que esse cachorro for, ele tem a chance de ser tratado com 4 antibióticos diferentes. Ou seja, esse tipo de cultura não ajuda em nada. Não guia as pessoas, a gente não tem um padrão. Vocês olham aqui e falam, todo mundo morre de medo de amicacina, né? Então, amicacina, não. Vamos tirar a amicacina. Cefepima, não tenho. Injetável para cachorro aqui, eu não vou achar. Cef, eu vou ter que dar na veia. Cipro é legal para mandar para casa, hein? Aí tem gentamicina, imipenem, meropenem, piperaciclina com taso e sulfa. Quer dizer, a briga aí ficou na amoxiclavolanato, que surpreendentemente teve 3 pessoas que pediram para fazer amox. Ô, Joãozinho, você também não reclama não, que você tem 50 anos e não está enxergando. Você está com o celular pequeno e quer que a cultura apareça aí. Não sacaneia meu esquema aqui não, pô. Põe na tela grande. Ô, Joãozinho fica reclamando aí. Ó, João Carlos Toledo Júnior está escutando a gente aqui. Um beijo para ele. Esse cara é gente boa demais, meu grande mestre. E tá muito atento aqui no que a gente está discutindo, porque lá no CDMV, em BH, ele também vai tocar o terror com isso aí. O Tarcísio também está ali, show de bola, beleza pura. 53. 53 e não tem o Obafone, é isso aí. Ó, o que preocupa, né, Helena? 4 pessoas iam dar amoxicilina para ele. Não é preocupante? Porque, olha só, não estou enxergando bem se é R ou se é S. Toma cuidado. Então, vamos pensar no seguinte. Será que só esse resultado me diria o que fazer? Eu não dei a temperatura, a leucometria, o sinal clínico, quem que é, por que eu mandei uma secreção nasal para a cultura. Então, a resposta, obviamente, a mais próxima do correto seria da Badani mesmo. Não vou dar nada, porque só com essa cultura é muito pouco para mim. Agora, se a gente começar a brincar de dar sinais clínicos, de novo, a família, por exemplo, é de médico? Como é que você adivinhou? Um casal de intensivista. Opa! Então, deixa eu ficar de olho nessa Klebsiella aí. Ela é resistente a um antibiótico aminoglicosídeo ou não? Sobrou algum? Não, ela é sensível aos aminoglicosídeos. Ela é resistente a beta-lactâmico, alguns. É resistente a alguma quinolona? Cipro, não tem todas aqui, né? Evo. A leva é sensível também. Ela não está resistente. Então, você vê, ela está resistente a praticamente um grupo só, né? Então, a gente não a considera, pela lista de antibióticos que está aqui, como uma bactéria multiresistente, por mais que ela tenha resistência a um monte de antibióticos. Mas todos eles estão mais ou menos dentro do mesmo grupo. O que a gente tem que começar a perceber? De novo,
A família, porque se é da área da saúde, a chance de ser multiresistente é maior. Se é prima infecção, se já tomou antibiótico antes, como que essa cultura foi coletada, né? Se foi feita com os padrões corretos. Agora, se eu já começo a entregar desse jeito, é quando o seu laboratório vira para você e fala assim, seus problemas se acabaram, se agora eu vou te dar MIC, concentração inibitória mínima, ou seja, aqui eu vou saber que, dependendo do grau de sensibilidade, algumas estão sensíveis, mas são muito próximas da concentração inibitória, ou seja, está perigoso aí não reproduzir o mesmo resultado. E cabe um parênteses, né, Helena, de dizer que você está fazendo o exame, você sabe porque a pessoa te mandou a amostra e, em tese, ela te mandou o foco que ela suspeita, né? Então, assim, quando vai para a placa ou vai para a máquina, eu joguei a bactéria lá dentro. A máquina não sabe que é urina, olho, meninge, artrite, articulação, ela não sabe. Então, assim, às vezes vai vir uma sensibilidade à ceftriaxona, só que o meu foco está em algum lugar que a cef não entra. Então, vocês também têm que levar em consideração, obviamente, o foco e estudar um pouquinho de cada antibiótico para saber se ele chega aonde você suspeita que as coisas estão acontecendo. E isso é muito importante. Também tomar cuidado, por exemplo, no trauma de crânio, onde eu tenho uma ruptura, muitas vezes, da barreira hematoencefálica, e eu tenho antibióticos que não passariam essa barreira e agora vão cruzar e podem provocar efeito colateral importante. Então, eu tenho que pensar em toxicidade também, né? São vários aspectos. Tudo isso que a gente está discutindo aqui, basicamente, é o resumo da aula de antibiótico terapia racional, né? Stewardship. É discutir o que nós vamos usar, ok? Então, eu falei, ô Joãozinho, desculpa, eu estou com a Paulinha aqui do CDMV e fiquei com o CDMV na cabeça, é o CDMA, que é o laboratório do Joãozinho. Show de bola. Então, vamos lá agora ver se mudou alguma coisa, porque, caramba, você gastou uma grana com isso, né, Helena e Douglas? Compraram uma máquina que liga para a vovó, dá previsão do tempo, liga na internet e faz cultura com o MIC. Agora eu quero saber de vocês. Vocês trocariam de antibiótico? A decisão de vocês mudou? Você gosta de TCE, né, Steph? Steph fez o TCC dela com TCE há uns 15 anos atrás. E aí, vocês mudariam? Aí eles devem estar pensando, não entendi nada, eu não sei que número que é esse. Aí, Helena, vocês mandam para ele aquele CLSI, manda o manual para eles, fala, se vira aí. Junto daí, calma aí, ó. O manual da Anvisa, para microbiologia e para esse tipo de exame, se eu não me engano, que eu abri ele ontem, estava com 374 páginas. Só o manual da Anvisa. O CLSI, eu não sei quantas páginas tem, eu nunca peguei um. Quanto que tem? Não, ele é enorme também. Então, muito bem. Agora a gente tem um exame que, ó, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas o Churchill, quando ele foi para uma reunião com o Enrico Fermi, o Fermi é o cara que desenhou, né, a bomba atômica. E ele foi explicar para o Churchill como funcionava a porra toda. Tipo, dos átomos, da explosão nuclear, vamos jogar isso no japonês. E foi lá e contou toda a física da bomba nuclear para o Churchill. Ele saiu de lá e falou assim, olha, eu era burro. Agora eu sou um burro muito inteligente. Né? Isso nas palavras dele, ele falou assim, eu entrei aqui sem saber nada disso. Eu estou saindo sem entender nada e mais confuso ainda. Né? E eu acho que é isso que acontece com o MIC, porque o que significa uma amicacina ter um MIC menor ou igual a 8 e ser sensível, quando a ampicilina tem um MIC maior que 16 está resistente? Que relação que tem nisso? Né? Eu acho que aqui, de novo, eu preciso da Helena para me ajudar. Porque a gente não tem a tabela disso. E, infelizmente, para a veterinária, tem uma pancada de antibiótico que a gente não sabe, o MIC. Inclusive, vocês vão receber em alguns laudos antibióticos que não vêm com resultado, porque a própria máquina não tem calibração para algumas bactérias e para alguns antibióticos. Então, isso pode acontecer. Então eu acho que eu vou escolher, deixa eu ver aqui, menor que meio. É o menor MIC de todos, não é? Menor ou igual a meio? Isso, meropenem.
Quem é? Meropenem. Então, piorou, porque agora eu dei um negócio novo para você escolher melhor, e aí você pega e quer escolher o menor número e me escolhe Meropenem. Está errado de novo. Então, só dá para trocar de antibiótico se você entender o que significa isso. Ah, mas você está me dando trabalho demais. Eu pago o laboratório para eu ter que estudar o que é o número que eu tenho que usar? Bom, a ideia seria a gente entender, deixa eu ver se está o outro. Opa, cadê onde que eu enfiei o outro? Tá aqui, ó. Ipa, travou meu computador de Manuel. Agora foi. Então, quando eu tenho a coluna toda do meu lado, agora apareceu lá? Apareceu. Está aparecendo agora. Se eu não tiver critérios do lado para guiar você, você se perde. Então, a ideia, a gente começou a discutir como fornecer melhor esse laudo para vocês, para ficar um pouco mais claro. Às vezes, não estão com tempo, quer bater o olho rapidão, não quer ligar no laboratório agora, está com pressa. Tá aí. Quando tiver o critério, a Helena vai colocar para vocês. Então, vocês vão perceber o seguinte. A amicacina, nesse caso, ela fica sensível abaixo de 16. E o MIC que deu da amostra foi 8, ou seja, 50% do MIC máximo, né, para gerar a resistência. Quando eu pego, por exemplo, vamos pegar uma que está mais pertinho, olha lá, a cefepima. Cefepima era sensível, né? E aí você fala, pô, mas o MIC dela deu 1, quando na tabela está dando 2. É os mesmos 50%. Então, a relação de sensibilidade é praticamente a mesma. Se a gente for para o Meropenem, é a mesma. Se eu for para... pegar uma aqui que não vai dando. Aqui, ó. Ciprofloxacina é o melhor exemplo. Olha lá. O MIC dela, vocês estão acompanhando na tabela, é menor ou igual a 8. E a amostra me deu um MIC de meio. Com esse número agora, eu consigo explicar por que eu escolheria trabalhar com cipro. Agora eu preciso saber o foco, se cipro é bom para chegar no nariz, se cipro funciona. De novo, discutir o que o pessoal colocou. Será que tem uma infecção para eu tratar? Precisa mesmo de antibiótico? Então, essa é a discussão prévia, né? Se eu mandei uma cultura, eu estou preocupado, eu quero saber se eu fiz direito. Mas é importante começar a entender, então, que ao mandar com esses critérios para vocês, vai ficar muito mais fácil agora olhar para a coluna de MIC e, dentre os sensíveis, eu escolho aquele que estiver mais longe do ponto de corte máximo que a tabela me mostrar. Ah, mas eu ainda não entendi. Então, agora, para quem não tem preguiça de ler, né, a Helena vai desenhar. Vai ficar mais fácil, né? Explica as barrinhas aí para o pessoal, Helena. Então, assim, por exemplo, na ceftarolina, nesse caso, nós temos aqui as barrinhas. Vai ter o azulzinho, o verde e o vermelho. Azul, sensível, verde, intermediário e vermelho seria o resistente. No caso da ceftarolina, ele deu sensível. Como é que eu sei que ele está? Como é que eu vejo ele aqui? Essa barrinha amarela, ela está na proximidade, na região azul, aqui, nessa regiãozinha azul, e aí te mostra que ela é sensível. E aí você pode até, agora não sei se eu passo para ti, aprofundar um pouquinho mais. Pode dizer qual que seria o mais sensível ou o mais resistente. Por favor, porque você que vai explicar para eles no dia a dia, fica à vontade. A barrinha amarela tem que estar mais para a esquerda ou mais para a direita? Então, mais para a direita, você tem uma barrinha mais resistente. Mais para a esquerda, uma mais sensível. Então, quanto mais à direita tiver, ele é mais resistente. Quanto mais à esquerda ele tiver, ele é sensível. Então, você também poderia escolher o seu antibiótico utilizando essas barrinhas para ver qual é a sensibilidade dele. Isso tudo feito, né? Ele é feito em diluição, são as diluições que ele está sendo feito. Basicamente é isso, não tem... é muito simples, né? Meu amigo, acabou a brincadeira. Então, a gente pega a cultura agora, olha para a barrinha. O que eu gostaria é que todo mundo pegasse os livros de microbiologia e desse uma estudada de novo. Vai devagar, vai com tempo e vamos fazendo. Ah, mas não dá, minha vida é muito corrida. Então, beleza, manda a amostra para lá, conversa com a Helena e vai vir agora desenhado.
Então, primeiro a gente vai começar a pensar o seguinte, bom, em tese, olhando para as barrinhas, lembra então que a barrinha amarela, ela deveria estar o mais para a esquerda possível da sua tela, mais colado dentro do mais azul possível. Se eu pegar essa cultura de secreção de ouvido, tá? Qual antibiótico vocês escolheriam, por favor, baseado nas barrinhas aí? O que vocês têm para me dizer? Qual que é o nome do antibiótico que está aí? Vamos lá. Mais umas 10 pessoas, por favor, me ajudando. Tenta ampliar no celular aí, se der. Bota o celular Eu no vou fazer um horizontal. adendo. Deu um trabalho do caramba fazer essas barrinhas, viu, gente? Por favor, utilizem, tá? E o preço é o mesmo! Que absurdo! O preço é o mesmo, exatamente. E foi um trabalhão para conseguir puxar isso da máquina, fazer a máquina, a gente ler o que sai da máquina e jogar aí nesse laudo. Isso aí, Deus Vamos ver aqui protege se alguém bêbado, criança, tonto e os animais, é isso aí. Vamos lá, gente, lê a barrinha aí. Não dá para ver, Lucila? Putz, nem de longe vocês conseguem ver onde é que está o tracinho amarelo. Eu estou no meu celular aqui, eu consigo ver aqui, ó. Onde é que a barrinha está mais para a esquerda? A barrinha amarela, onde que ela está mais colada na coluna da esquerda aí? Não dá para ampliar no celular, Joãozinho. Vocês não estão conseguindo ver? Tu vai ter que dar um zoom no teu... Desculpa a estupidez aqui do animal, mas realmente, estando ao vivo no Instagram, vocês não conseguem ampliar no telefone, né? Não tem jeito. Então, vai ter que assistir no YouTube! Vai ter que depois sair daqui e ir para o YouTube! Beleza, conseguimos então, foi o que a gente combinou. Eu falei para você que eles iam ter que assistir 2 vezes. De cima para baixo, o terceiro, Joãozinho. Fixar bem. De cima para baixo, o terceiro, que é daptomicina. Não vai rolar não, Joãozinho, acho que você não está enxergando. Essa barrinha que você olhou, ela já está, inclusive, entrando para o vermelho, se eu não me engano aqui. Ela não está nem no azul. A barrinha, não dá, oxacilina estava aparecendo também que seria oxacilina, mas é a tigeciclina. Conta aí para mim, ó, de baixo para cima, é o terceiro antibiótico. O primeiro é Avanco, depois vem trimetoprim com sulfametoxazol, aí tem a tigeciclina. Tem 2 maneiras de olhar. Ou a barrinha está mais para a esquerda, ou olha lá o MIC dela, menor do que 0,125. Quanto que é a sensibilidade que está na tabela? Menor que meio. Então, você vê que ela é menos da metade do MIC que já consideraria ela sensível. Também seria uma maneira da gente dar uma olhada. Tá? Então, vocês percebem que, assim, de baixo para cima, o terceiro. Isso aí, Samara. Show de bola. Olhando de baixo para... O terceiro, assim, dessa leva de antibióticos que está com a barrinha, né? Não contem os que estão embaixo, que é o caso que eu falei para vocês, que a máquina não tem MIC para essa situação aqui, para doxy, tobra e enrofloxacina, tá? Mas vocês vão poder ver depois, quem já está assistindo agora, vários dias depois disso aqui dentro do YouTube, você já está vendo aí, né? Que você está com a tela aumentada, então está tudo certo. Outras observações que a gente tem sobre essa cultura. É um estáfilo. Se fosse no Velho Mundo, ia vir assim, estáfilo. Estáfilo da Silva. Não resolve, né? Eu não sei quem que é, podia estar lá, só que você me deu um negócio lá embaixo, Helena, que me chamou a atenção. O que é esse tal de marcador de resistência? Dá para eu fazer isso fácil quando eu não estou com a máquina? Quer dizer, eu consigo ter teste fenotípico sem máquina? Daria para o laboratório fazer, não dá? Dá, sim. É trabalhoso, mas dá. A gente faz então, algumas como provas. É muito trabalhoso e ninguém também presta atenção no trabalho que você faz, ninguém quer fazer, né? E esse que é o grande problema, né? Aqui não, a máquina vai me ajudar a fazer alguns testes fenotípicos, né? Vitória, tem que levar em consideração proporção e valor, né? Se você pegar lá aqui o Joãozinho colocou, que era, deixa eu pegar aqui onde é que ele falou, a terceira, que era a daptomicina, olha lá, o MIC dela é 1. E o da amostra também deu 1, né? Então, ela tem um MIC muito próximo do máximo para dali a pouco ela ficar resistente. Então, não seria uma escolha que a gente faria aqui, não. Tá? Mas, voltando para cá no perfil de resistência lá embaixo, ele está me falando o seguinte, esse estáfilo produz beta-lactamase, o que faria... Não está aparecendo. O que não está aparecendo? Os marcadores de resistência. Tá sim, ó. Eu tô vendo lá embaixo no meu telefone, ó, marcador de resistência lá embaixo. Aí, ó, tá sim. Desculpa, tá aparecendo. Desculpa. Eu não tava vendo. O meu mouse aqui em cima, aqui embaixo. É isso aí, ó. Então,
está me dizendo que tem beta-lactamase. O que isso importa? Importa que uma pancada de beta-lactâmico simples, pelo menos, não vai funcionar, né? E aí tem uma coisa meio louca ali que chama fenótipo MLSB indutível de Staphylococcus. Prazer, acabei de pegar o CPF desse infeliz. Eu já sabia o nome, descobri o nome do pai, falou que ele é pai de beta-lactamase e agora eu sei onde ele mora, desgraçado MLSB. Né? Então, quando a gente fala desse tipo de perfil, é um negócio interessante porque você tem várias bactérias que podem ter esse tipo de perfil. Né? Esse fenótipo, ele tem que ser codificado por algum tipo de gene. Assim como o MEC-A é o gene que acaba criando o fenótipo do MARSA ou dos staphylococcus para resistência também, e você tem os fenótipos de resistência à vancomicina, é outro gene. Então, no caso do gene ERM, o ERM-A, é um genzinho do estáfilo que codifica esse fenótipo MLSB, né, que tem um nome muito complicado, que, se eu não me engano, é metionina, metilase, eritromicina, não sei o que, algum nome complicado que não precisa a gente saber. Bom, o que esse perfil me diz? Né? Que eu vou ter um nível de resistência dos beta-lactâmicos muito mais difícil de tratar do que o normal, do que eu esperaria. Né? É mais ou menos, existe uma relação direta com aqueles fenótipos dos exames manuais, onde a gente aqui, por exemplo, se encontra um estáfilo com esse perfil, provavelmente faria um teste D com clindamicina e eritromicina para tentar entender o nível de resistência. Então, se ele for resistente à eritromicina e tiver lá o que a gente chama de achatamento do halo da clindamicina, ele tem um teste D positivo. Né? E no caso dele ser um teste D negativo, ou seja, ele tem uma resistência grande à eritromicina, o gene provável aí passa a ser o MARSA. Né? Então, a máquina já me faz isso. Manualmente, eu teria que conhecer essas regrinhas da diluição e falar o gene deve ser esse, o gene deve ser aquele. No caso dessa máquina, ela já oferece o fenótipo para a gente. Então, eu convido vocês, depois que a gente acabar aqui, dá uma entradinha no Google mesmo e coloca lá fenótipo MLSB. Tem uma outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês aqui. Antes da gente ir caminhando, acho que para as outras perguntas. Com esse resultado, que está aqui na tela, né, que alguns estão vendo, outros não. É um Staphylo aureus, ele tem uma série de resistências, mas ele é sensível a sulfa, vanco, rifampicina, oxacilina, dapto, ceftarolina e florfenicol. E é resistente à enrofloxacina, é resistente a cipro, é resistente à penicilina G. Dá para eu saber, com esse resultado, se essa bactéria é comunitária, ou seja, se ela veio da rua, ou se ela é de hospital? Essa é uma informação legal demais de ter, porque agora eu já sei que ela tem um fenótipo MLSB, produz beta-lactamase, já é uma informação importante. Falou, opa, não costuma ter estáfilo na rua com esse tipo de perfil de resistência. Né? Quem vai dizer isso para a gente é uma palavrinha que está lá na frase que a Helena colocou, que é o perfil, é o fenótipo indutível. Né? Então, provavelmente, essa bactéria é hospitalar. Ela não é uma resistência natural que você encontraria em comunidade com mais frequência. Então, eu estou diante agora de uma cultura de ouvido, que provavelmente alguém já usou muito antibiótico antes de mandar esse material para você. Agora sobraram poucas opções. Das que eu tenho, são antibióticos caros, alguns tóxicos, e que eu vou ter que brincar aqui para ver onde é que eu vou, o que eu vou escolher. E na decisão, eu tenho que levar em consideração que, se eu escolher qualquer beta-lactâmico de origem simples, nenhum deles vai funcionar. Né? Então, mas está faltando... por que não tem ceftriaxona nessa lista aí, Helena? Você está com o micro apagado. Aí, vamos lá, temos aqui... Nos outros tinha ceftriaxona, nesse não tem ceftriaxona. Por que não tem ceftriaxona aí? Tá, eu não consigo ler os marcadores, as observações que ele está falando lá embaixo, tá? Eu tô sem o celular e coisa. Ele fala ali, ele tem quais são os marcadores de resistência? Tem estáfilo produtor de beta-lactamase e fenótipo MLSB indutível de Staphylococcus. Na lista de antibióticos desse antibiograma,
não tem ceftriaxona. Tá, a máquina provavelmente não liberou esse antibiótico, já eliminou ela já de cara, então a gente já, é pelas configurações que foram feitas na máquina, tá? E provavelmente porque ele seja um produtor de beta-lactamase, então ele acabou nem... Então, você está vendo como é que é aquele detalhe que você não vai perceber. Você vai falar, mas por que a cultura que eu fiz antes, deixa eu ver se ela está aqui. Aqui, ó. Aqui tem a micacina, tem a mox com clavulanato, tem a ampicilina, tem cefazolina, tem ceftriaxona, tem um monte de antibiótico que não tem nessa cultura daqui. E aqui tem um monte de antibiótico que não tem na outra. Isso também é uma mudança importante que vocês vão ver nos resultados. A máquina em conjunto com o fenótipo, em conjunto com a análise manual, já nem vai colocar a lista para você do que, se não está aqui, é porque não é para usar. Então, você vê que essa cultura de ouvido aí é um desastre, hein? Porque você vai ser obrigado aí a trabalhar entre a tigeciclina e provavelmente algum derivado ou mesmo a própria oxacilina pura, se a gente conseguir alguma coisa que atinja nível ali. Mas você vê, vamos supor que tem um abscesso, que é uma otite interna. O negócio é complicado, antibiótico não vai ser fácil. Qual deles será que chega melhor lá? Então, aí nós vamos ter que estudar. Acho que todo mundo que está me escutando, pelo menos no meu perfil ali, sabe que eu sou perfeito para responder perguntas sobre otite. Então, acho que vocês nunca mais vão ver eu colocar uma coisa de ouvido numa palestra minha. Essa vai ser a última vez. Tem um detalhe importante que ele fala, não se deve estar escrito ali, que a oxacilina, ela prediz a utilização das cefalosporinas, tá? Então, todas as cefalosporinas de primeira, segunda geração ou terceira, se a oxacilina é sensível, você, teoricamente, poderia utilizar essas cefalosporinas. Então, cefalosporinas de primeira, segunda, terceira geração, quando você tem uma oxacilina sensível, então você pode, sim, estar utilizando a coisa. E a máquina acaba nem te liberando o resultado dela. Pode ser por não utilização ou porque ela pode ser utilizada. Então, por isso, as observações que a gente coloca agora no laudo, elas vão ser bem importantes. Então, todo o laudo, além de você olhar a concentração inibitória mínima, você vai lá e olha lá, a oxacilina tem sido utilizada para prever a sensibilidade às cefalosporinas parentéricas e orais, Exatamente. Combinações de beta-lactâmicos e carbapenemase, etc. E tal. Então, ela também ela te prediz a utilização ou não das cefalosporinas. Por isso que eu deixei a creme de la creme para o final, né? Por final. Porque são as observações do seu laudo, né? E eu só coloquei seu nome lá embaixo porque você está aqui comigo, né? Senão eu tinha escondido seu nome lá, mas você que assinou mesmo, então tá ali, ó. Você que assinou. Aguenta. Tá. Então, olha só. Olha o volume. Metade do A4 é observação da Helena para você tomar cuidado. Confirma-se que o isolado é positivo para beta-lactamase quando ela é detectada em Staphylococcus, uma interpretação de sensível a penicilina, ampicilina, amoxi e etc, é reportada como resistente. Os estáfilos SP podem desenvolver resistência durante a terapêutica microbiana prolongada com quinolona. Cuidado se você for fazer 20 dias de quinolona nesse ouvido. Pegar alguma observação legal aqui. As notas taxonômicas, super legal que você colocar isso também, né? É um anaeróbio facultativo, positivo para catalase e coagulase. Algumas estirpes necessitam de mais de 4 horas para dar resultado positivo. Associada a diversas infecções. Sensível a novobiocina e polimixina B. Pode produzir infecções no homem, em consequência de mordeduras do cão. Então, assim, é muito legal você pegar um laudo agora que venha metade com um número que pode ser que eu não entenda muito, só que agora eu já consigo ter uma ideia melhor de como usar. E embaixo ainda me explica realmente o que está acontecendo. No mínimo, gente, no mínimo, você tem agora informação para ir para o Google e dar uma estudada. Só com S, com I, com R, a gente não teria. Agora não. Eu estou com dúvida, eu não sei o que é o tal do MLSB. Eu vou lá e estudo um pouquinho. Eu não sei o que é resistente, o que é um antibiótico, uma bactéria que tem beta-lactamase. Eu vou lá e estudo um pouquinho. Eu não sei a base do que é concentração inibitória mínima. Agora eu vou lá e estudo um pouquinho. Então, acho que, no mínimo, a gente ganhou mais informação, né, para poder tentar entender como que as coisas funcionam. Lembrando que, você falando da oxacilina, né, nesse caso do estáfilo principalmente, em tese, ela sendo sensível, ela tem que ser
sensível a todas as outras cefalosporinas, está perfeito, mas lembrando que o ideal para confirmar seria fazer o teste com cefoxitima, né? E se der resistente aos dois, temos um MARSA na nossa frente, né? Porque, olha só, 95% dos estafilococos hoje, mesmo que a gente recebe pela comunidade, tem resistência natural de penicilina. Então, tem que ficar atento aí também, que não é para sair usando coisas simples, porque hoje, no Brasil, pelo menos, as infecções por Staphylo aureus, a maioria vai ter resistência importante aos beta-lactâmicos mais simples, né? Então, são coisas que a gente vai pegando com o tempo, né? Não adianta, tem que ler muito para poder tomar algum tipo de decisão terapêutica, né? Então, aqui na Bahia só tem RSUI, preciso da Helena. É isso aí, ó. Agora a Helena vai ser a queridinha do Brasil aí, tá todo mundo. Eu tô aqui, meu Deus do céu, socorro, o que eu vou fazer? Sabe o que podem ter certeza. Pode até, não tem problema, se tiver dúvida alguma coisa, pode ligar, porque eu vou responder. Não, Helena, não faz isso, eu ia te falar isso agora, Helena. Não. Sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai mandar fazer o exame no laboratório e vai pedir para você interpretar o laudo do outro, entendeu? Então não deixa não faço não, então a gente está desdito. Estou brincando, gente, estou brincando. A Helena ajuda muito. Vocês vão começar a perceber que agora eu acho que o dia de hoje foi importante para a gente discutir. Não é uma novidade que é só a questão do Vetex ter partido na frente junto com outros laboratórios, é que a veterinária está mudando, né? A gente vinha discutindo, conversando, acho que a Rose estava aqui também no Instagram, a gente conversou bastante também lá no Rio, a preocupação nossa com esse processo todo, a gente tem que começar a medir melhor o nosso uso de antibiótico, gente, porque isso é muito, muito grave, isso traz alguns tipos de bactéria diretamente para a nossa rotina, e aí eu quero mostrar um casinho aqui para vocês interessante. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui, mostrar o navegador. Eu até vou dizer uma coisa, eu me esqueci de falar, mas a gente já fez um levantamento aqui com uma parceria com uma universidade daqui da região, e a gente tem alguns trabalhos publicados já fazendo o levantamento da quantidade, o que acomete o ouvido, o que está mais acometendo coisa, e isso foi uma coisa bem legal, foi em parceria com o pessoal da Unisul, e o doutor Adriano nos mandou. Nós vamos precisar. Você estava me perguntando, eu vou até adiantar aqui, então você estava me perguntando a questão do manual, né? Quando a gente, te perguntei antes no intervalo. Quando a gente estava, quando é que sai o manual, né? Essa força-tarefa, infelizmente, a pandemia cortou nossos trabalhos, né? A gente é muita gente. Aqui essa força está representada por gente de grandes animais, seja produção de leite, carne, equinocultura, aquicultura, granja, né? Frango, porco. Pessoal da Saúde Pública, Anvisa, MAPA, a BHV, a gente representando a parte de pequenos animais. Estou ali na foto com o meu querido professor Zé Renato, que representa a Comissão de Grandes Animais. Então, assim, o MAPA abriu essa porta para que a gente trabalhasse em cada espécie, em cada área de trabalho, a gente ficou com pequenos animais, de poder criar, o grande Fernando Zac está ali também, Robertão Lang, e a criar um manual, uma diretriz, uma sugestão de como está a epidemiologia disso no Brasil para pequenos animais e a sugestão que a gente pode oferecer. Aí as coisas, você vê o destino como é que é, né? Eu acabei orientando a Maria-Elise junto com a Paola lá em Jabuticabal, na Unesp, a tese dela sobre o mapeamento microbiológico de centro cirúrgico na Unesp em Jabuticabal, a tese ficou linda, defendeu tem pouco tempo, e a Maria-Elise tinha um trabalho meio parado lá com essa questão toda, a gente acabou unindo esforço, ela já me mandou as primeiras versões, a gente está discutindo. Em breve, a gente espera que com a pandemia controlada, pelo menos que os órgãos públicos voltem a funcionar presencialmente, aí provavelmente essas oficinas do Panagro vão voltar a funcionar e espero que, vamos lá, que o ano que vem isso já esteja na nossa mão, né? É uma situação importante aqui. Cada grupo está fazendo o seu, né? O pessoal do peixe, o pessoal da galinha e etc, etc. A gente ficou aí com a parte hospitalar de pequenos animais. E eu acho que é importante para entender que deixa eu voltar aqui onde é que estava isso aqui, ó, nesse de cá, que a minha preocupação está aqui, ó. Você pega um paciente desse aqui, esse é um caso tão legal que a gente teve, bulldoguinho de 2 anos de idade, tá? Já tinha tomado vários antibióticos, estava com um diagnóstico meio torto aí de um câncer incurável e etc. No fim das contas, ele vivia soluçando, ele vivia engolindo saliva, sabe? E ninguém entendia por quê. Mas nisso de engolir saliva, ele engolia muito ar.
E aí, você já sabe, o doguinho francês, para aerofagia é uma beleza, a barriguinha inchava, ele passava mal, regurgitava, vomitava. Então, esse cachorro tomou antibiótico, tomou ranitidina, tomou... Ninguém sabia o que ele tinha. Botamos um endoscópio lá dentro, ele tinha um pólipo orofaríngeo colado no palato. E, claro, por isso que isso sangrava, isso incomodava, e retirou o pólipo na endoscopia, problema resolvido. E aí fica aquele desafio, né? Porque quando você pega um pólipo, eu imagino que vocês mandem fazer um exame com esse pólipo para saber o que ele é, né? Para qual exame que a gente manda um pólipo, por favor? Quem é do laboratório aí me ajuda? Para qual exame eu encaminho? Que guia que eu preencho? Eu mando fazer um hemograma com pólipo? Meço glicemia? O que eu faço com pólipo, Helena? Assim, mandar ele para o histopatológico. Pode fazer também. Em tese, né? Em tese, você manda para o histopatológico. Em tese, é um pólipo. Só que para onde que o Rabelo manda os tumores agora? Além de mandar para a histopatologia, para onde que eu mando o tumor? Aonde que eu mando o pólipo? Fazer cultura antibiograma. Por que não? Por que eu quero saber que bactéria que tinha naquele pólipo? Porque eu sou chato pra caramba. Né? Porque eu não tenho nada para fazer. Eu gosto de tirar dinheiro do meu bolso para poder pagar a cultura. Dá só uma olhada nessa esquerichezinha que na época o Provete fez para a gente com a Regina nos ajudando, né? E dá uma olhada lá nos mics, né? Então, assim, eu tenho uma Escherichia coli que estava morando num pólipo orofaríngeo. Me pergunta o que essa Escherichia estava fazendo lá, se esse cachorro não tinha infecção. Nunca teve infecção. Só que ele tomou 3 tratamentos de antibiótico em 3, 4 meses. Essa tranqueira cresceu lá, né? Seguramente o intestino dele não é mais o mesmo, né? E agora eu tenho uma Escherichia que é resistente a quase tudo, sensível à micacina com mic de 8, que não é coisa mole, sensível a enro, mas eu não sei o mic, e sensível a marbo também. Ou seja, a sensibilidade à quinolona é boa e ao restante não é. É uma Escherichia que tem um espectro um pouco mais estendido, que deve se tomar cuidado. Ah, mas e agora? Eu trato ele para Escherichia coli ou não? Não tem nenhum sinal de infecção. Eu que achei esse Escherichia lá no pólipo. Eu trato ou não trato? Eu tenho certeza que quando vocês entregarem uma cultura dessa para alguém, falar, claro que eu tenho que tratar. É uma Escherichia resistente, eu tenho que matar ela. Vou dar uma notícia para vocês. Vocês não vão matar ela nem hoje, nem amanhã. Vocês não vão matar ela nunca. Né? Por um único motivo. Que é esse aqui. Ó. Esse é o slide que eu roubei do pessoal. Né? O que eu tenho que saber lá do Thor é que o dia que esse cachorro fizer uma infecção, uma pneumonia, o dia que esse cachorro fizer uma cistite, o dia que esse cachorro aparecer com uma infecção, eu vou lembrar dessa Escherichia que morava nele. Né? E eu já vou arrancar com uma coisa mais direcionada para ele. Isso é um pesadelo hoje para quem opera, porque a gente já teve situações interessantíssimas de doentes que tinham... Eu não sei se eu tenho ele aqui, depois eu volto nesse slide. Acho que não está aqui. Ah, está aqui. Ó. Olha aí. Para não deixar eu mentir. Né? Nesse caso, é um tumor que não dava para operar, um mastocitoma, mas que, segundo os proprietários, pipocou na cara do cachorrinho em poucos dias. No início, eles acharam que era uma infecçãozinha leve. Então, eles trataram com 10 dias de amoxiclavulanato. Um casal de intensivista. Né? Por conta própria, eles deram antibiótico para o cachorro em casa. O que eu diria que é uma escolha muito correta. Né? Uma infecção de pele simples, primária, vou de amoxiclavulato, está tudo certo. E aí começou a pipocar coisa na cabeça do Sharpei e levaram para o hospital. Claro, marcaram com o oncologista. Só que eu vi o doente lá e falei, ó, cultura e antibiograma. Para que vai fazer cultura e antibiograma de massa? Se é um tumor, vai para o oncologista, não vai para o infectologista. Só que a família é de médico. E família de médico não tem bactéria boa. Esse é um doente que a gente encontrou. Uma Escherichia coli com perfil de resistência carbapenêmico. E olha aí o Enterobacter. Lembra dele? O Enterobacter é aquela bactéria molengona
que sozinha não dá problema nenhum. Deixa ela juntar com a Escherichia coli, olha o que ela vira. Agora eu estou com 2 enterobactérias aí, produtoras de carbapenemase. E por que que embaixo tem esse alerta do CDC? Bactérias resistentes a carbapenêmico causam mais de 600 mortes nos Estados Unidos por ano. Elas têm uma notificação compulsória. Ao encontrar esse tipo de bactéria no ambiente médico norte-americano, eu sou obrigado a notificar o CDC. Essa pergunta eu fiz aqui no Brasil. Eu falei para o Ministério, como é que eu faço para notificar essa bactéria na minha clínica? Ah, não faz, porque não tem um caderno para anotar isso aqui. Aqui você notifica raiva, aftosa, leixe, lepto, sei lá o que mais, brucelose, mas Escherichia coli, produtor de carbapenemase, eu não tenho esse campo aqui. Eu falei, Anvisa, como que eu faço para notificar? Porque vocês têm que saber. Essa tranqueira mata pessoas. Não, não tem jeito, você é veterinário. Eu sou Anvisa, você é veterinário, você tem que notificar lá no Ministério da Agricultura. Mas lá não tem como notificar. Por isso que na oficina do Ministério foi tão importante essa colocação, porque existe agora uma força-tarefa que busca criar um sistema único para os 2 ministérios para a notificação de bactéria multiresistente. Glória a Deus. Precisa, né? precisa, Então, assim, precisa. nós temos que sair do berçário, né? A gente está lidando com uma coisa grave. Potencialmente, isso mata pessoas. Agora, eu pergunto para vocês, como diabo essas 2 bactérias foram parar? Cadê aqui? Opa. Na cabeça desse mastocitoma. Isso é uma infecção? Será que eu tenho que pegar isso aqui? Como vamos tratar essas 2 bactérias? Não tem que tratar as 2, elas moram na cabeça do Sharpei. Né? Eu vou tratar o tumor e elas vão continuar ali. De onde que elas vieram? Será que pegou no parquinho das crianças? Ou o casal de intensivista todos os dias volta do hospital e o cachorro esfrega na roupa de trabalho deles antes deles trocarem de roupa? Que eles entram em casa, o cachorro recebe. Brinca, brinca, brinca. Ai, antes de abraçar as crianças, vamos tirar o jaleco da UTI. Lindo. E você esfregou o cachorro, que agora carregou essa porcaria para dentro da minha clínica. Né? Esse é o problema. Brincadeiras à parte, apesar de que depois o pessoal me mal interpreta, principalmente clientes que estão, às vezes, escutando a gente numa live aberta, é bom ficar claro que é uma brincadeira de bom gosto, mas que é para você ficar com medo. O correto, e essa é uma discussão que eu tenho sempre com os meus alunos, eu falo, gente, qual que é a melhor terapia para esse cachorro? Quimioterapia, antibiótico terapia ou eutanásia terapia? Nossa, professor, como assim? Mas por quê? Aqui começa a briga do agente de saúde pública e do médico de animais. E é uma briga difícil, viu? Porque eu jurei cuidar de bicho. Mas antes disso eu jurei ser um protetor da saúde humana. Protegendo animais eu cuido de pessoas. E eu sou muito mais meu filho, minha filha e minha esposa do que esse cachorro. Mesmo se fosse o meu. Eu tenho um risco de proliferar uma bactéria dessa aqui na minha casa. E se eu trago essas 2 bactérias para cá e entra numa ferida de um corte de um pé do meu filho de 5 anos de idade? Quem que eu responsabilizo por esse crime? Então, não. Então, assim, a gente tem que começar a pensar que por muito menos você também já fez eutanásia aí de cachorro positivo para leishmania. Ah, eu não gosto, o tratamento, a leishmania, uma zoonose, cheio das frescuras. E aí, toda a argumentação cai por terra quando vem falar comigo, não, mas é uma bactéria, temos que tratar com o melhor antibiótico. Aqui para você. Minha família vem antes e o cachorro vem depois. Então, isso é bom para o cliente saber que nós somos agentes de saúde pública. E, para isso, a gente tem que aprender a cuidar de bicho. Agora, a opinião é independente, né? Essa é a opinião do Rodrigo, né? Não é uma norma do conselho, não é de ninguém. Vocês fazem se vocês quiserem. Quer usar 5 antibióticos para um animal desse? Boa sorte. E depois vocês me contam o que acontece com o filho de vocês, a família. Quantas meninas de 25, 30 anos de idade têm cistite crônica? É moda. Toda menina tem cistite. Toda. Quantos antibióticos vocês já tomaram já? Com 30 anos, você já passou por 3 sequências.
Tem gente que já tomou ertapenem. Tem 28 anos de idade e está tomando ertapenem para resolver cistite. Então, isso é culpa nossa também. Mas os médicos e os profissionais de saúde que vão escutar a gente, enfermeiro, etc., que tem cachorro em casa, cuidado. Vocês não sabem o que está acontecendo. Todas as populações de bactérias super resistentes que estão indo parar em clínica veterinária vieram de hospital humano. Então, a gente tem que ter um cuidado gigantesco, porque isso aqui está acontecendo agora. E aí? Agora tem cachorro com terapia assistida, cachorro está indo visitar gente que está morrendo na UTI. E agora? Antes o problema era o médico, o dono do cachorro. Agora eu já não sei mais, porque eu tenho que perguntar agora na consulta, por favor, seu cachorro é de alguma ONG que frequenta o UTI? Passa a ser uma pergunta importante na anamnese. É uma pergunta, isso é um assunto que tem que realmente ser levado a sério, não tenha dúvida. Eu acho que isso é botar o dedo da ferida, sim, mas é um assunto que tem que ser levado a sério, a gente tem que falar, porque hoje em dia, cada vez mais o cachorro faz parte, o gato faz parte da família, faz parte de coisa, mas a gente tem que pensar também na vida do ser humano e temos que ser conscientes e não tenha dúvida. Eu acho que é um assunto muito, muito, muito importante. E a gente precisa também dos nossos órgãos de saúde pública, no que o Ministério da Agricultura ele se envolva, que saiam essa força-tarefa que está sendo feita, que ela venha para colocar ordem na casa, vamos dizer assim, né? É uma coisa que realmente a gente infelizmente tem que se posicionar, não adianta. A gente vê esse senhor aí, o senhor sabia pouco, mas está remoendo no túmulo, coitado do Pasteur, porque ele falava, para de ficar brigando com bactéria, dando antibióticos, não vai ser, vocês não vão lutar com bactéria, gente. É muito mais simples evitar que ela entre do que querer brigar com ela depois, por causa disso aqui. Esse slide eu achei espetacular, dessa aula do pessoal lá da Anvisa, mostrando a biomassa, né, o Roberto Lang que me mandou até, a biomassa de organismos na Terra, né, em 2018. Tá? Olha só quanto que a gente, como ser humano, ocupa em termos de peso vivo, né, peso em cima da Terra, 0,06 gigatoneladas. Essa é a biomassa de gente no planeta. Se eu pegar os animais selvagens, dá mais 0,007, mais 0,7, tem mais peixe no planeta do que gente. Né? Ok, por que eu estou falando isso? Olha lá quanto é que tem de bactéria. 70 gigatoneladas de biomassa de bactéria no planeta, 0,2 de vírus, 12 gigatons de fungo. Eu sou obrigado a aceitar o que o Pasteur dizia mesmo. Vai brigar com quem? Se for para brigar com alguém, quem é que você acha que vai ganhar da gente? Opa! Esquece! Quem que vai ganhar? Né? 70 gigatons contra 0,06. Nós vamos perder. Então, a gente tem que trabalhar. Essa é uma discussão muito boa para a gente ter um outro dia, que são as maneiras de não se usar antibiótico para combater infecções e mais, para prevenir de uma forma mais tranquila. Acho que isso vale principalmente para o pessoal da cirurgia. Né? Toda a questão de antibiótico profilático, manda para casa com 7 dias de antibiótico depois de castrar um animal. Tem várias atitudes que a gente vai ter que começar a repensar, mas, como eu te disse na nossa conversa inicial, acho que não era o grande objetivo nosso só mostrar que a gente está usando errado, mas que agora tem um motivo. Vamos dizer que a gente perdoa o uso errado até o momento, porque o nosso diagnóstico era ruim. Só que a partir de hoje, daqueles que estão conhecendo essa informação nova sobre como interpretar o antibiograma e para que serve e quando que eu faço, acabou a desculpa. Acabou a desculpa, porque agora você tem como saber nome, sobrenome, endereço, CPF e ler, estudar e em 2, 3 horas você define o antibiótico que você vai usar. Pensa antes de usar. Isso é uso racional. Parece que nego prescreve antibiótico como se fosse uma arma na cabeça num assalto do sinal. Entrega a bolsa. Calma. Calma. Você acha que é infecção? Ótimo. Onde está, por que está, de quem veio, onde está, coleta, não coleta, como? Pensa, gente. Pensa. A decisão de usar antibiótico ela é devagar, não é rápido. Não pode ser certo, receita, né? Uma receitinha de bolo que já estava ali pronta, enfim.
Doutor, nós estamos chegando já aos 53 minutos da segunda live. Você já foi muito, muito bom ter você aqui. Não, show de bola. Super proveitoso. Quero fazer Foi mais coisas com vocês. Um puxão de orelha, eu acho que para todo mundo, e ao mesmo tempo uma aula, um aprendizado de como a gente pode ser melhor e fazer uma medicina veterinária de excelência, e a gente tem ferramentas para isso. Eu acho que agora é questão de botar isso na cabeça, ir atrás, e todo mundo tem que estudar, e não é... Se precisar de ajuda, estamos aqui, se quiser... Né? Eu acho que o negócio é a gente pensar agora na medicina veterinária como um todo, saúde única. A gente não pode ser simplesmente aquele médico que sai prescrevendo e sai fazendo qualquer coisa. A gente tem um papel muito, muito importante na sociedade, né? E, infelizmente, a gente tem que saber se posicionar e saber até onde a gente pode ir, quais são as nossas limitações, né? Vou aproveitar, então, nesse sentido, não tem como aproveitar o seu público para fazer aquele jabazinho básico, né? Porque, por favor. Cara, mas a gente está com uma dificuldade intensa. É para isso que a telemedicina e a teleinterconsulta vai te ajudar também. Quer dizer, hoje a gente está atendendo, vocês podem entrar lá no intensivete.com.br, vai lá na aba telemedicina, dá uma olhada lá. Então, hoje os nossos clientes estão aqui comigo, hoje o Paulo Coelho estava aqui com a gente, o Tarcísio estava aqui também. Então, assim, o pessoal que hoje a gente consegue ajudar justamente com os especialistas titulados, o pessoal que está no backstage, recebe, né, te diz, olha, gente, faça a cultura, não esquece não. A gente força nas culturas, interpreta o resultado com o pessoal, faz esse trabalho de backstage importante, né? E lá no EAD, Escola de Veterinária, que vocês estão vendo aí também, os cursos para que a gente possa se atualizar. Dia 3 de agosto agora sai o Fisiologia Felina. No final do mês já sai o curso de sepsi também, com antibiótico. Vai ser bem legal, então curte a gente lá, dá uma entrada. Meu e-mail pessoal está aí. Quem precisar de parte desse material, Helena, quem te pedir, é só encaminhar direto para o meu e-mail. E também eu monto um PDF aqui com os principais toques, né? Essas questões, e a gente manda, ou publica no site do VETEC, você vê o que vocês querem fazer. Ok. Eu vou deixar as perguntas que fizeram, vou mandar para você depois por e-mail para responder. São perguntas para não nos estendermos. Só tenho a agradecer, muito, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, deixar um pouco da sua família e vir um pouco dividir, compartilhar esse conhecimento todo. Nós somos muito gratos, espero que a gente faça uma parceria muito legal, né? Eu acho que todos que estamos assistindo, e que venham mais lives, que venham mais trabalhos, que eu acho que é isso que é importante, é poder transmitir alguma coisa nova e trazer coisas novas, novos conhecimentos, enfim. Eu só tenho a agradecer, lembrando que amanhã tem a nossa última palestra para a doutora Ana Paula Marinho, e é sobre endometrite em equinos, então eu espero que todos vocês venham também e venham nos acompanhar. Doutor Rodrigo, muito obrigada, legal. Olha, show de bola. Beijão para todo mundo aí, brigadão, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo empenho, né, por mudar o sarrafo aí de exames aí, mesmo estando no sul, né, não estando aí no grande sudeste, vão poder ajudar. Você ver Salvador, que é o VTEX. Agora só tem que... Olha aí, ó, nós vamos para Salvador, então. A gente vai ter que falar com o Fábio e com a Luciana para trazer para o Goiás, né, e depois VTEX. Para a Bahia, é isso aí. Exatamente. Vamos que vamos. Todo mundo. Espero que a gente se veja em breve aí, tá bom? Obrigadão. Boa noite.